laboratório, podemos avaliar várias proteínas de forma qualitativa. Na clara do ovo, nós temos a ovoalbumina. Na gelatina, nós também temos proteína. Então, nesse caso, nós temos 3 tubos de ensaio, em que foram colocados uma certa quantidade do reativo do biureto, que é um reativo que contém íons cúpricos. A reação é chamada do biureto porque uma solução de biureto dá reações também positivas. Então, como nos peptídeos e proteínas há ligações peptídicas, os íons cúpricos formam uma coordenação com os elementos da ligação peptídica. Então, o teste do biureto é um teste muito sensível e preciso para detectar proteínas, porque detecta a ligação peptídica, dando uma coloração violeta. Quando diluímos a clara do ovo, temos a ovoalbumina. Então, como as proteínas possuem grupos amina, não é? Tanto na cadeia lateral como no início da molécula, né? Nós temos grupos amina, então dão reações positivas com o reativo ninidrina, que detecta o grupamento amino. Então, no início, o aminoácido pode reagir com a ninidrina, formando uma ninidrina reduzida ou hidridantina, tá certo? E o grupamento amino é removido na forma de amônia. Numa segunda etapa, a ninidrina reduzida reage com uma segunda molécula de ninidrina oxidada. Nesse caso também vai entrar a amônia na reação, formando um composto de cor púrpura, ou seja, é um composto azul arroxeado, ou púrpura de Hürremann. Os sais de metais pesados são precipitantes de proteínas. Então, nós temos aqui 2 peptídeos, que eu vou marcar aqui de vermelho, 2 peptídeos. Cada peptídeo desse tem uma extremidade amino e uma extremidade carboxila ou C-terminal. A carboxila pode ficar ionizada na forma de COO-. E sais de mercúrio, que são bivalentes, possuem 2 cargas positivas no mercúrio, então podem combinar com 2 carboxilas de peptídeos distintos, formando um precipitado branco, que é esse precipitado que nós estamos vendo aqui. Então, a proteína, que é solúvel em água, ela agora vai ficar precipitada, certo? Ou seja, vai desnaturar a proteína, porque 2 peptídeos se ligaram ao mercúrio. Também o acetato de chumbo é um precipitante. O chumbo pode também ligar-se às carboxilas de 2 peptídeos vizinhos, formando também um composto insolúvel, um precipitado insolúvel de chumbo. Continuamos com a clara do ovo, que contém a ovoalbumina. Então, aqui nós temos 2 testes. No primeiro teste, nós estamos fazendo uma desnaturação ou precipitação com um ácido mineral forte, que é o caso do ácido nítrico. O ácido nítrico, ele acidifica o meio doando íons H+. De acordo com o pH, o grau de ionização das cadeias laterais dos aminoácidos da albumina, ou ovoalbumina, que está bem na estrutura globular terciária, então podem ser alteradas. Grupos que eram ionizados em determinado pH, diante da acidez, pode mudar o grau de ionização. Então, as interações iônicas vão ser alteradas. E por isso, esse pH mais forte vai levar à precipitação da proteína. Então, lentamente podemos observar que a parte proteica vai ficando para o fundo do tubo, né? Essa parte aqui turva é a parte proteica que está precipitada, ou seja, desenovelada. Quando uma proteína desenovela, ela expõe grupos apolares que estão guardados no interior do novelo, e assim ela fica insolúvel em água. Nós temos na quinta reação
o teste do Milon, que detecta a presença de tirosina numa amostra proteica. Então, a tirosina, aqui nós temos 2 moléculas de tirosina. Ela tem um grupo R, CH2, e aqui um hidroxifenil, tá certo? Então, esse grupo da tirosina, né, vai reagir com o reativo de Milon, que contém mercúrio 2+, ou seja, bivalente. Na presença de ácido nítrico e aquecimento, nós vamos formar o fenolato de mercúrio, ou seja, são 2 moléculas de tirosina, os 2 anéis aromáticos vão ficar unidos através do mercúrio, certo? Então, esse composto é um composto cor-de-rosa e é um precipitado que nós vamos ver aqui nos tubos de ensaio. Nós fizemos também com a gelatina. Então, aqui nós temos gelatina e temos também a ovobumina. Uma interessante experiência de laboratório é a reação do grupo sulfidrila. Para isso, nós precisamos obter uma proteína que contenha cisteína ou ainda o dipeptídeo de cisteína, que é a cistina. Nessa experiência, os estudantes removem alguns fios de cabelos e colocam no tubo de ensaio, no fundo do tubo, tá certo? Para fazer a reação. No cabelo, nós temos as alfa-queratinas. A alfa-queratina é riquíssima em cisteína. Então, o aminoácido cisteína é digerido primeiramente com hidróxido de sódio, certo? A quente, é feito aquecimento, liberando o sulfeto de sódio, sendo que esse enxofre veio da cisteína. E a cisteína é convertida em serina, que tem grupo CH2OH. Agora, numa segunda etapa, que nós podemos ver, o sulfeto de sódio reage com acetato de chumbo numa reação paralela, formando sulfeto de chumbo, que é esse precipitado preto que vai turvar o tubo. Se a gente deixar em repouso, nós vamos ver com mais detalhes aqui no fundo do tubo. E ainda resta a formação de acetato de sódio. Então, dessa forma, nós conseguimos identificar a cisteína das alfa-queratinas. Há muito e muito tempo que se faz o teste da reação xantoproteica. Uma reação bastante interessante. Então, nós temos aminoácidos aromáticos, como a tirosina e o triptofano, certo? Que reagem com o óxido nítrico, certo? A quente, havendo perda de água e a nitração do anel aromático, formando um nitroderivado, que já contém uma certa coloração amarela. Quando colocamos hidróxido de sódio, essa coloração é evidenciada, formando uma cor extremamente alaranjada. A mesma coisa acontece com o triptofano também. Ocorre a nitração do anel aromático, formando o nitroderivado, cuja cor se torna mais intensa diante do NaOH, conforme nós podemos ver aqui no tubo de ensaio. Então, a reação xantoproteica detecta triptofano e tirosina.